Olá, bem-vindo ao Café com Cavanha. Estamos hoje com Fernanda Delgado, doutora em Planejamento Estratégico e Engenharia, livros publicados, experiências no Brasil e exterior, Petrobras, Deloitte, Vale S.A., Vale Óleo e Gás, Universidade Gama Filho, Agência Marítima Dickinson, pesquisador da FGV Energia. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, Cavanha. Obrigada pelo convite. Prazer estar com você. Fernanda, outro dia, uma semana atrás ou menos, eu estive na FGV, convite da FGV, e você fez uma excelente apresentação, gostei muito, sobre o caderno cheio no Brasil, que vocês lançaram, publicaram recentemente. Você conseguiria para nós fazer um resumo disso? Claro. O caderno foi uma publicação da FGV Energia, né? A FGV Energia é o braço de energia, o centro de pesquisa em energia da Fundação Getúlio Vargas. Esse caderno ele tratou, a gente lança vários cadernos ao longo do ano, né, de acordo com as linhas de pesquisa que a gente tem. E esse caderno ele tratou de desmistificar a questão do shale gas no Brasil, né? O título era o shale gas à espreita no Brasil, né? Porque a espreita porque fica essa expectativa de vem, não vem. Então a ideia era trazer conceitos basilares mesmo, para colocar a opinião pública, né, colocar a academia, a indústria, todo mundo no mesmo patamar de conhecimento. Então a gente fala o que é a formação, vai desde a geologia, falando toda a parte de formação do folhelho, né, que é a tradução, né, em português, falando desde o folhelho, onde tem essas formações no Brasil, como foi essa indústria nos Estados Unidos, porque ela foi tão revolucionária nos Estados Unidos e jogou os preços do petróleo para baixo a partir de 2014, né? A gente faz um ensaio para as áreas mais importantes da bacia do Recôncavo, que a gente acredita que tem potencial para o gás de folhelho, enfim, é uma publicação para desmistificar mesmo o assunto. E a gente fez em conjunto com a Universidade Federal de Santa Catarina e a Universidade Estadual de Santa Catarina. E o interessante é que, além de um modelo de machine learning que a gente usou para testar amostras do recôncavo, né, e identificar algumas áreas, a gente também fez uma pesquisa sobre artigos científicos relacionados à parte ambiental e fez um mapeamento de 520 artigos científicos, separando em análises de contaminação de água, de ar, de solo, de sísmica, de abalos sísmicos. Ambiente mundial. Isso. E ambiente mundial, exatamente. Para identificar o que foi avançando em termos de impactos ambientais da operação de shale. Então é uma compilação bem interessante de dados, lógico, um trabalho inicial, requer ainda que a gente se debruce muito sobre o aspecto ainda, né, sobre o shale gas no Brasil. E multidisciplinar. Vários órgãos, várias formações, porque a gente traz o que isso pode incrementar de renda, de emprego, né? Quando você fala na reativação das áreas onshore no Brasil, isso é muito importante, principalmente para as áreas de interior. Você está falando da bacia do Recôncavo, né? A gente está falando muito do interior da Bahia. O que isso é importante para trazer de emprego e de renda, de geração de conhecimento e de geração de royalties e de impostos também para o governo a partir do desenvolvimento e o incremento da exploração onshore. Acho que isso seria até regionalizar algumas coisas no Brasil, não ficar só na costa. Exatamente. Offshore, a gente traz essa discussão, né, que foi uma opção brasileira de águas profundas e ultraprofundas lá no final dos anos 80, e o onshore ficou muito diminuído, muito offsetado, porque não tinha o nível de descobertas que se teve na Bacia de Campos, depois do próprio pré-sal, né? O pré-sal é uma formação geológica única e só tem o pré-sal, a gente não vai descobrir outro pré-sal. Então, o que a publicação advoga é que se deem oportunidades para olhar outras formações, outros potenciais. E aí a gente fala não só do shale, mas fala também de bacias maduras, fala de Sergipe Alagoas, fala de outras áreas onde deve ser pelo menos estudado. Essa é a mensagem. Fernanda, e alguma coisa na parte econômica? Quer dizer, nem dá para falar em economicidade, porque nem se sabe o que tem ainda, isso, né? Não dá. O que a gente fala é do teste de um poço transparente, né? O poço transparente é um projeto, eu acompanhei uma temporada, o projeto do MSL, que é um projeto da Universidade de West Virginia, em que eles têm vários poços transparentes, né, de fraturamento hidráulico, de perfuração horizontal, e o que eles fazem é dar visibilidade
a esses dados dessa perfuração para toda a sociedade. Então, aqui no Brasil poderia ser monitorado por ANP, MME, IBAMA, CONAMA, Ministério Público, e monitoram vários aspectos: emissões aéreas, emissões de água subterrânea e água terrestre, que é um dos maiores, exatamente, que é um dos maiores problemas, né, uma das maiores discussões, toda a parte de emissões tóxicas, geração de emprego, tudo que circunda a exploração, um esforço exploratório inicial. Então a gente o caderno, né, a grande conclusão que ele chega é que não se coloque, como a gente tem em alguns estados no Brasil, que tem a proibição do fraturamento hidráulico, né? A grande questão do caderno é que não seja proibido só por proibir. Vamos ter argumentos técnicos e científicos, vamos testar primeiro e realmente ter uma posição embasada de que o fraturamento não é permitido, ou que o shale gas não é uma forma, não é atrativo, mas pelo menos que se possa, de uma forma estruturada, estudar essa formação, esse conjunto todo. Exatamente isso engloba não só o shale, mas engloba essas outras áreas que eu estava te falando. Então, requer um esforço grande da iniciativa privada, da academia, de todo mundo, mas requer também dos órgãos governamentais de se olhar o planejamento energético como um todo, sabe, Cavanha? Você ter um olhar de que a energia não pode ser só o petróleo que vem do pré-sal, a energia não pode ser só o gás do pré-sal que eu não consigo monetizar. Você tem que olhar todos os energéticos que você tem disponíveis dentro do país e dar melhor uso para eles. Isso sim é olhar o recurso, é olhar o planejamento energético do país de uma forma integrada. Você falou isso e chama atenção porque a gente tem muito uma coisa ou outra, né? A gente não tem... Exatamente. Mas somar as energias. Exatamente, né? Porque falta um olhar de todo, falta um planejamento estruturado, falta um plano de governo estruturado e mais integrado que olhe tudo. Eu não posso desperdiçar, e na apresentação o Décio fez uma colocação muito bem colocada, que foi: por que eu estou falando em importação de alguns energéticos, né? E alguns estados pedindo importação de energéticos, sendo que eu não posso, por uma judicialização, eu não posso explorar um recurso que está ali no meu estado, que está ali disponível. Então, essa permissão, né, e novamente, como você falou, não é uma coisa ou outra. Todas as coisas têm seu espaço, né, e todos os energéticos vão ter um espaço. E até não se sabe, quando importa energia, como ela foi feita lá, se foi feita... Exatamente, que é outro assunto, né? Eu não estou entrando nem na questão de emissões, a gente está falando mesmo só do recurso. Eu preciso explorar, eu preciso saber, né? As bacias brasileiras são pouco exploradas, a gente tem pouco conhecimento geológico, pouco conhecimento geofísico em relação ao que a gente tem aqui. Então, que eu possa olhar que o fraturamento, né, ou o shale gas, a partir do programa REAT, que é o programa de reativação de áreas onshore no Brasil, de campos terrestres, exatamente, que isso abra uma porta para que eu possa olhar todos esses recursos de forma integrada. Exatamente. E depois a decisão. E depois você decide, mas que eu tenha tudo isso mapeado. Falta conhecimento estruturado. E esse olhar, um olhar não é nem superior, mas um olhar que integre todos esses energéticos, porque eles se complementam, né? O shale não desloca o gás do pré-sal, que não desloca uma eventual importação de GNL, nada se desloca, né? A perspectiva de uso do gás natural na matriz energética brasileira é muito grande, porque ela acompanha a transição para combustíveis menos poluentes, porque acompanha o crescimento energético e econômico, né, do país. Então, não é uma coisa ou outra. Todos os energéticos têm o seu lugar. Agora, Fernanda, tem esse paradigma da questão ambiental, mas há países que também tomaram essa perna de paradigma, como a França, né? A França parece que proibiu, sem razão aprofundada também, quer dizer, não é uma coisa só do Brasil, né? Eu não conheço o caso francês, para te ser sincera, mas, por exemplo, você quer ver uma situação interessante? A Argentina. A Argentina começaram, né, a explorar os recursos não convencionais, o shale gas, e eles têm um projeto estruturado de governo para explorar o shale com investimentos e buscam financiamentos, e você vê que tem uma boa disposição, uma boa vontade do governo em olhar aquilo e trazer mais recursos para a mesa. E a intenção da Argentina é produzir uma quantidade maior de gás e até de exportar gás para o Brasil.
Isso é o planejamento deles. Eles têm um olhar de governo que coloca se vai ser factível ou não, né? Eles têm a meta de dobrar a produção de hidrocarbonetos em 5 anos e uma necessidade de investimento de 150 bilhões de dólares aí para os próximos 5 anos. Se é factível ou não é uma outra história, mas pelo menos existe um plano integrado, um plano maior que engloba governo, academia, iniciativa privada, engloba a YPF, todo mundo olhando com a mesma disposição de levar adiante os recursos do país, os recursos energéticos do país. Se você fosse chamada para falar para a indústria, dizendo assim, indústria e governo, qual o roadmap, quer dizer, qual a sequência que a gente deveria seguir para fazer isso acontecer? Eu acho que a sequência, ela acontece de vários momentos, podem acontecer de vários momentos e não necessariamente numa sequência, podem ser movimentos paralelos, né? Por exemplo, São Paulo, que foi o que a ANP colocou no dia do lançamento da publicação, São Paulo já liberou, já tirou o que eles tinham do decreto de não poder fazer fraturamento hidráulico. Então você tem que olhar aonde tem esses entraves regulatórios, ao mesmo tempo discutir o projeto do Poço Transparente, trazer o MME, a ANP, o IBAMA, o CONAMA, o Ministério Público, as empresas interessadas, olhar onde a gente consegue recursos para fazer esse tipo de projeto. E esses movimentos, eles podem ser paralelos, é lógico, eles vão ter uma sequência lógica, mas eles podem se dar de uma forma paralela. Vamos estudar onde está travado, o que precisa ser feito para ser destravado. Ao mesmo tempo, vamos prosseguir estudando o projeto, como fazer, né, a estrutura do projeto do Poço Transparente, congregar quem tem que ser congregado para fazer o projeto de Poço Transparente. E a partir daí, eu acho que novas publicações vão vir, novos estudos, novos olhares a respeito desse energético. Acho que é por aí. Tá. Agora, Fernanda, a FGV ela costuma produzir esses trabalhos, esses estudos e emitir esses cadernos. Esse foi um. Vocês têm outros de carro elétrico? Isso. E como é que é essa metodologia? Como é que vocês escolhem primeiro os temas que vocês vão fazer para frente, né? A FGV Energia ela tem um link grande com a indústria, né? A gente tem um contato muito, muito próximo com a indústria e a gente está sempre escutando as agruras da indústria, o que te aflige, o que te preocupa, né? Então, é o que a gente sempre fala, me diz quais são os problemas que você, indústria, tem hoje e a gente tenta ajudar de alguma forma. Então, o que é um problema? É a redução de royalties para campos maduros. Vamos estudar como é isso. Royalties é um caderno? Royalties não, foram algumas publicações que nós fizemos, mas o carro elétrico é uma questão social hoje, as empresas se preocupam com isso, a sociedade se preocupa, então a gente se debruçou em cima disso para trazer uma pesquisa inicial. Agora a gente já está numa segunda parte dessa pesquisa, que do carro elétrico, que seria qual o melhor modelo de negócios de carro elétrico para o Brasil. Então começa escutando aqui, escutando ali. Por exemplo, a gente tem uma outra linha de pesquisa que é sobre os desinvestimentos downstream na Petrobras, né? Da Petrobras. O que isso vai significar para a sociedade? O que isso tem de foco? O que isso tem de impacto para a sociedade? Como isso vai acontecer? Então a gente está sempre com um olhar em relação à sociedade, à indústria, fazendo essa ponte com trazendo conhecimento, exatamente. Agora, esse material é todo gratuito? Tem acesso? Não, esse material fica todo disponível no site da FGV Energia. Todos esses cadernos de carro elétrico, de biocombustíveis. A gente fez um ano passado sobre métricas industriais para o setor de óleo e gás, onde a gente calculou o PIB do setor óleo e gás, onde a gente traz, falando de conteúdo local, e que métricas podem ser sugeridas para que você acompanhe a evolução da política de conteúdo local. E fica tudo disponível, como nossos artigos também ficam todos disponíveis no site da FGV Energia. Agora você falou bastante de óleo e gás, carro elétrico, mas a parte elétrica, nuclear, também é motivo de... Também é motivo de pesquisa, né? Não é exatamente o meu departamento, né? Tem um grupo de pesquisa, liderado pelo Felipe Gonçalves, que vê a parte de energia elétrica na própria FGV, na FGV Energia, e a gente está começando a nuclear. Inclusive o boletim de conjuntura desse mês, né, de fevereiro, ele é só sobre energia nuclear. Só sobre energia nuclear. Fernanda, gostaria de agradecer
assim, o nosso papo, essa conversa, acho que é bem esclarecedora, acho que as pessoas podem aproveitar e entrar depois, eu coloco o link também da FGV Energia. Tá ótimo. Tá ótimo. Entrar, né? Eu que agradeço e, novamente, a FGV Energia está de portas abertas, o site aberto e o que a gente puder ajudar, a gente está aqui para isso mesmo. Tá ótimo. Muito obrigado, Fernanda. Obrigada a você. Obrigado, boa tarde a todos.